Saúdo a todos os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós continuamos nesse trimestre estudando sobre os profetas menores. Já expliquei que não é que o outro um é maior do que o outro. Não, é que o conteúdo deixado pelos profetas maiores, o que eles escreveram são bem maior, mas todos somos iguais para Deus. Professores e professoras, nós hoje vamos estudar a lição de número 5. Obadias, o juízo divino virá. Na introdução, o livro de Obadias tem peculiaridade de proferir suas palavras contra os edomitas, por causa do mal que causaram a Judá e a Jerusalém. Queridos professores e professoras, quero vos chamar a atenção para a aula de hoje. Às vezes eu tenho sido um pouco pesado, mas aqui eu tenho liberdade para estar expressando. Gostaria que você não mudasse de canal, que você continuasse assistindo essa aula até o fim. Eu vou ser um pouco crítico e vou usar palavras um pouco pesadas na abertura dessa lição, em que nós estamos vendo Deus alertando os profetas, usando os profetas para alertar o povo para que eles se cheguem ao conhecimento da verdade. Mas nós temos acompanhado nessas lições que muitos desses profetas pregaram, e nós vamos ver o caso da mensagem para Edom, em que esse povo foram eliminados, sumiram do mapa. Meus queridos, o evangelho não é para covarde, não é para pessoas que qualquer coisa está choramingando por aí, que não consegue ouvir palavras. Essa escola é para preparação de obreiros, de pessoas que querem enfrentar o maligno. A Bíblia diz que nossa guerra não é no reino material, nossa guerra é no reino espiritual. Então, quando você aceita Jesus, você tem que entender que você está entrando na guerra. E o soldado tem que estar pronto para enfrentar situações difíceis sem desistir. Porque quando um soldado desiste, ele deixa toda, por exemplo, uma guarnição com problemas. Então, repito, evangelho não é para covarde. Pessoas que qualquer coisa, me maltratou e sai chorando. Tua fé é em Jesus. Não é para pessoas frouxas. Pessoas que não dão resultado e querem estar posicionado como liderança. Liderança tem que fazer outros líderes. Acompanhamos a igreja numa pobreza tremenda. E aí, porque cada um quer fazer as coisas do seu jeito, nós temos que seguir a direção daquele que está à frente do trabalho. E se nós temos alguma posição, alguma coisa que queremos fazer, temos que falar com ele. Então, meus queridos, as pessoas, eu estou fazendo essa abertura porque a lição é pesada, a lição que eu venho trazendo é pesada. E tem pessoas que agora nós temos uma festa na nossa igreja, convidamos pregadores que vêm massagear o ego do pastor. Pode ver que muitas vezes tem gente que até profetiza para o pastor, até lançam uma profecia. Alguns Deus manda, outros Deus não manda. Mas vem massagear o ego do pastor e massagear o ego da igreja. Você vai vencer, você já tomou conta da sua vitória. Queridos, nós recebemos a vitória quando nós aceitamos Jesus, mas a vitória da salvação das nossas almas. A nossa guerra está começando.
Quando aceitamos Jesus, os nossos problemas espirituais, na área espiritual, nós temos que ir aprendendo porque nós vamos enfrentá-los. E aí, vem os pregadores com essas mensagens. É só para ver a igreja pulando, saltando. Vem uma igreja emocionada, não uma igreja inteligente, não uma igreja na sabedoria de Deus, que sai dali dizendo, eu vou ser melhor, eu vou ganhar outras pessoas para Cristo, eu vou ser modelo. E aí, muitas vezes, as pessoas não gostam da nossa mensagem. Como também não gostaram da mensagem de Jesus. Pensa que foi fácil para Jesus? Jesus está ensinando. E daqui a pouco o povo diz, dura esse discurso, e começa a sair um por um e vai deixando Jesus ali. Imagina você estar pregando e o povo vai saindo. Como você se comportaria? É capaz de você desistir de ser pregador. E os discípulos olhou e disse para Jesus, está indo embora, todo mundo está indo embora. Ele disse, vocês também querem ir? Pode ir. Nós estamos querendo chupetinha na boca, mamadeirinha. Os liderança está criando igrejas, criando membros com mamadeira. E enquanto você estiver criando com mamadeira, você vai ter problema de crescimento. Pode crescer, mas não crescer em nome de pessoas salvas, em nome de pessoas que acham que o ambiente é divertido. Mas em vez de um ambiente divertido, professores e professoras, nós precisamos estar buscando um ambiente espiritual. Obreiros que sequer nunca lê um livro na vida. Que livro você lê? Eu leio a Bíblia. Sim, é bom que você lê a Bíblia, mas você precisa ler outros livros de informação. Você precisa ler tanto livro evangélico como livro não evangélico, desde que ele venha somar, para que você possa descobrir as dificuldades e as facilidades que temos para que nós possamos subir mais um degrau. E nessa lição do livro de Obadias, dentro da introdução que estou fazendo, nós precisamos ver que a mensagem de Obadias retrata a ira de Deus contra os edomitas. E aí as pessoas vêm e ficam, Deus vai te dar vitória, Deus te ama, Deus ama, mas tem a qualificação dos soldados. Soldados sem qualificação não verão a glória de Deus. Entenda isso. Quem ama, corrige. Porque eu estou sofrendo, Deus está pesando a mão sobre mim. Quem ama, corrige. Amor não é só carregar no colo. Amor é dizer, não faça isso. Amor é dizer, você não pode se portar dessa maneira. Isso é amar. Então, meus queridos, a história dos edomitas começa em Gênesis, no relato da gravidez de Rebeca, mulher de Isaac e nora de Abraão. Deus disse para Rebeca, quando ela estava na gestação, e Deus disse para ela, duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Esaú foi o mais velho. E Jacó, o mais novo dos gêmeos que nasceram. Veio aí, cada um formando uma nação. Então, durante décadas, Jacó e Esaú eram inimigos, mas quando tiveram mais de 90 anos de idade, se reconciliaram, mas os seus descendentes continuaram brigando. E a igreja, nós, parece que continuamos com dois povos, Jacó e Esaú. Os que querem servir a Deus e os que têm inveja. E os que querem matar a obra de Deus. Então, nós vemos que Rebeca, esposa de Isaac, teve os dois filhos. E aí Jacó teve o nome mudado para Israel, porque ele lutou com o anjo, lutou com Deus. E agora a família de Jacó, a geração de Jacó seria a família de Deus. Entenda a profundidade da aula que estamos estudando. Por que não dizer que Esaú também recebeu outro nome? Esaú ficou conhecido como Edom. Quer dizer, aquele que vendeu, aquele que trocou as coisas boas por um prato de lentilha.
Então, os descendentes desses dois viraram uma nação e essas duas nações viviam em conflito. A linhagem de Jacó, também conhecida como Israel, foi a nação escolhida por Deus para cumprir as promessas importantes feitas a Abraão. Deus cumpriu também a promessa de fazer uma nação dos descendentes de Esaú. Mas os edonitas nunca tiveram a mesma importância dos israelitas, porque o israelita era mais próximo de Deus. Quer ser importante? Seja mais próximo de Deus. Os edomitas ocupavam um território a sudeste do Mar Morto e recusaram a passagem livre quando os israelitas tentaram chegar à terra prometida. E Deus não permitiu a descendência de Jacó entrar em conflito, atacar ali a geração de Esaú. E também não permitiu que tomasse suas terras. Mas nós já vamos bem avançado, professores e professoras. Sede forte. As aulas prometem, sede forte. Porque se for fraco, você desiste e isso não agrada a Deus. Mas quero mandar um grande abraço para Marcelo Honorato. Ele é de Alto Alegre, município de Alto Paraíso, Roraima, Rondônia. Rondônia, menor. A paz do Senhor, presbítero Ademar. O tema dessa lição é muito forte. Muito boa essa aula, parabéns, Deus te abençoe grandemente, seu ministério, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Marcelo. Cláudia Almeida, a paz do Senhor, presbítero Ademar, Deus abençoe, obrigado, Cláudia. Karina, a Karina Lessa, ela disse: Jesus está voltando. É verdade, Karina. Laurita Pereira, eu quero te agradecer pela participação. Antônio Carneiro Filho, ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, conheço uma cidade que o cenário é o mesmo que o senhor descreve. Não dá para saber quem é crente e quem não é. É assustador quando eles vão à praia. Maria Aparecida, ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, que Deus continue abençoando sua vida e de toda a sua família. Obrigado, Maria. Presbítero Mateus Ferreira, Goianópolis, Goiás, diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, as suas aulas é uma bênção para todos nós. Que Deus abençoe sempre, irmão. Obrigado, Mateus. Maria Silva, ela é de Brasília, ela diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, parabéns pelo bom ensino. Obrigado. E ela diz assim: o Senhor não tem medo de falar a verdade. É isso. E ela fala que o pecado é uma pouca vergonha e está afetando a igreja. Verdade, Maria. O primeiro objetivo que nós vamos estar estudando na primeira lição, no primeiro ponto, é mostrar o cenário da mensagem de Obadias. Então aqui nós vamos mostrar que Deus é juiz de todo o universo. E a mensagem de Obadias é um alerta de Deus para todos, mostrando que Deus resiste ao soberbo. Diz assim o cenário da mensagem do profeta. Obadias, os descendentes de Esaú hostilizavam abertamente os descendentes de Jacó, desconsiderando-os como um povo irmão. Então, professores, professoras, comportamentos inadequados, comportamentos, quando eu trago para o dia de hoje, que nós estamos vendo na igreja. As pessoas desconsiderando os outros e achando que é melhor. Isso não pode acontecer. Então esse comportamento entre os descendentes de Esaú e os descendentes de Jacó, e os descendentes de Esaú oprimindo o israelita, contribuindo para o fracasso daquela nação, suscitou a ira de Deus. E por meio do profeta, o Senhor anunciou o fim daquele povo. As palavras de Obadias a Edom foram: a soberba do teu coração te enganou. O nosso coração soberbo, que queremos ser maior, porque temos um cargo, porque somos isso ou aquilo. Você sabe com quem está falando?
Quando você vai falar uma coisa, você sabe com quem você está falando? Eu diria, estou falando com um verme. Porque nós não passamos disso. Nós somos pó. E se somos alguma coisa, se esse pó, se esse barro se transforma em vaso, e hoje está sendo uma bênção, é porque o que tem dentro do vaso vem do céu. Então, a soberba do coração engana. Tem pessoas que acham que é melhor do que os outros. Tem pessoas que, na maneira de se comportar, parece até ter nojo de outros irmãos. Isso não poderia de maneira nenhuma. Então, nós estamos aqui. Estou mostrando o mapa aí, sempre estou mostrando. Nesse caso, o profeta Obadias, ele é do Reino do Sul, ok? Mas ele não está pregando para o Reino do Norte. Ele está fazendo a mensagem profeta aqui embaixo. Está vendo aí onde eu fiz de azul aí? A Edom, que são os descendentes de Esaú, que agora você já compreende porque eles são descendentes de Esaú. Então, nós vemos, por exemplo, que ficava o Reino do Norte, né? O Reino do Norte, aqui embaixo o Reino do Sul, e o Reino de Edom está aí próximo ao Reino de Judá. E aí nós temos aí quando ele estava saindo daquela vida sofrida, que foram escravizados por 430 anos ali no Egito, a descendência de Jacó, né? Aí nós vemos que Moisés educadamente mandou pedir uma passagem e aí foi negado, né? Eles queriam passar ali, mas foi negado. Eu vou estar falando sobre isso. O 1.1, conhecendo um pouco mais o profeta. O nome Obadias significa servo do Senhor. Nada mais é dito a respeito dele e suas palavras revelam um pouco do profeta. Nós vemos que Obadias é apenas um capítulo com poucos versículos. É uma mensagem profética mais difícil de se estabelecer uma data. Não tem como colocar data. Foi tal tempo, foi tantos anos de Cristo, não tem como colocar isso. Então os profetas, né, Obadias, sua mensagem não foi direcionado para Israel, nem para Judá. Mostrei no mapa lá. Foi direcionado para Edom. O 1.2 diz assim, a mensagem do profeta. Obadias inicia sua profecia dizendo que recebeu uma visão da parte do Senhor a respeito de Edom. Então ele inicia ali mostrando a visão que teve. E aí o profeta anuncia que os edomitas seriam castigados, assim como outros povos inimigos do povo de Deus. Isso porque os edomitas se alegraram quando Jerusalém foi conquistada pelos babilônios. Eles, além de saquear Jerusalém, ainda entregaram alguns para os seus adversários. Quer dizer, em vez de se juntar a Israel, não, se juntar a seus irmãos, entregou seus irmãos ao castigo. Querido, trazendo para o dia de hoje, eu vejo pessoas dizendo, ai, mas eu estou vendo falando da igreja, eu não sei como é que o pastor aceita. Ah, mas aquele fulano, eu não sei como é que o pastor aceita esse homem aqui, essa mulher aqui. Eu nem vou mais na igreja porque eu não aguento ver aquele povo ali. Meus irmãos, professores, talvez vocês usem essa frase que eu não gosto de usar. E as pessoas dizem assim, fulano está assim, mas ele está perdendo tempo na igreja. Na igreja não se perde tempo, ali ouve-se a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é poder e transformação. Enquanto a vida é esperança. Aprenda a conviver com aqueles que não têm domínio sobre suas vidas, que deixou Satanás enganar, mas está lutando, indo para a igreja, mesmo que não está seguindo o evangelho, mas está lutando porque quer vencer. Então, aprenda a orar por eles. Deixa de estar entregando o teu irmão ao diabo. Deixa de ser um descendente de Esaú. O 1.3 diz assim, Deus comanda a história. No primeiro versículo, o profeta diz que as nações estariam se levantando contra Edom. Então a visão de Obadias foi enviada às nações, um embaixador dizendo, levantai-vos, levantemo-nos contra ela. As nações que declarariam guerra a Edom estariam na realidade cumprindo o propósito de Deus sobre aquela nação, mesmo que desconhecesse tal fato.
Mesmo que aquela nação que está declarando guerra não conhece, que eles impediram a passagem dos israelitas ali por Edom, né? Mas eles não conhecem, mas está ali fazendo, cumprindo-se a vontade de Deus. Então, com isso, fica evidente que Deus comanda a história e a conduz em direção à sua vontade final. Deus não se deixa escarnecer. O 2.2 diz assim, dentro do objetivo, eu vou estar destacando o pecado do povo de Edom. E aí mostrando aí que sem a justiça, a retidão e o arrependimento, não há solução. Não há solução para os problemas da humanidade. O pecado de Edom. Os pecados cometidos por Edom, que o levaram a esse terrível juízo, foram o orgulho e a crueldade. Então, quando eu estou falando dos pecados de Edom, nós estamos falando do pecado de uma nação chamada Edom, oprimindo os seus irmãos. Então, meus queridos, é por isso que o orgulho dele destruíram eles. Eles pensavam que sua posição geográfica, porque eles moravam próximo a Judá, né? A sua cidade era próxima a Judá, mas era no alto, um alto onde havia dificuldade para alguém chegar lá. Então eles acreditavam, né? Eles pensavam que por sua posição geográfica seria um empecilho aos ataques inimigos. Era uma imbatível proteção contra qualquer tentativa de guerra. Quer dizer, exército nenhum poderia subir lá, porque eles estavam ali no penhasco, eles tinham toda a visão e havia dificuldade para subir, o caminho era estreito. E ali, quem tentasse invadir ali, ele perderia. Mas Deus, no comando, a vitória é do Senhor. 2.1, punição de Edom. A conspiração e a deslealdade das nações vizinhas foi usado para dar início ao propósito de Deus para julgar os edomitas. Então, meus queridos, povo orgulhoso, nós precisamos pedir a Deus, professores, professoras, ensina seus alunos, vamos quebrar o orgulho. O orgulho desagrada a Deus. O orgulho nos deixa cego diante de tudo. E nós estamos na igreja pensando que estamos servindo a Deus e não estamos. Nós confundimos muito, perdão aí, eu disse que a aula seria difícil. Que a aula não é para frouxo. Quando pessoas dentro de uma motivação estão fazendo um trabalho totalmente diferente daquilo que a Bíblia diz, mas estão falando em línguas estranhas o tempo todo. Eu quero que você, professor e professora, entendam que a língua estranha é dom, e os dons de Deus são sem arrependimento. E a pessoa dentro da motivação também, ela fala em língua. Não é só dentro da espiritualidade. Quando ela está bem motivada também, acontecem essas coisas. Mas nós precisamos discernir, como Paulo disse, ainda que eu falasse em línguas estranhas, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, a pessoa não consegue juntar isso, entender e ir na profundidade das coisas de Deus. Aí qualquer coisa que a pessoa fale, olha, não mexa ali não, porque fulano toma. Mas fulano está fazendo umas coisas que não tem na Bíblia. Então nós precisamos cuidar. A Bíblia diz, muitos falsos profetas surgiram entre nós. E muitas pessoas pensam que está servindo a Deus daquela maneira, porque elas não param para ouvir. Não querem aprender. Não se aprende a quem não quer parar para ouvir. Você não pode ensinar a quem não quer aprender. Então, por causa do orgulho que os cegou, e a atitude de desprezo e contentamento pelo mal que chegou aos moradores de Jerusalém e Judá, povo irmão, mas desprezou. E aí a ira de Deus se acendeu contra Edom, contra os descendentes de Esaú, pelo desprezo contra o povo de Deus. Olha bem, professores e professoras, será que nós não estamos desprezando algumas pessoas que estão ali orando, que dentro da sua simplicidade, talvez sem aparência, sem nada para oferecer, e nós achamos que nós somos melhores? Meus queridos,
professores, muitos de vocês que estão me assistindo, não sei a idade de vocês, mas daqui 40 anos, já fomos. Já fomos, não estamos mais aqui, são outros que estão no nosso lugar. Nós já partimos. Tomara a Deus que nós partimos nessa firmeza, sem orgulho, com o coração quebrantado. Então o povo de Edom se recusou a ajudar o povo de Judá e regozijou-se com o seu infortúnio, com o seu sofrimento. Pilhou seus bens, deixaram para trás e entregou o povo à Babilônia. Saquearam e ainda pegaram o povo de Judá e entregaram o povo de Israel e entregaram para os babilônicos. Os edomitas foram exterminados como povo ao longo dos tempos. A soberba dá ao homem asas como águia para viver nas alturas de sua arrogância. Porém, o homem se esquece que Deus é sobre todas as coisas e nos dá um lembrete. Se puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá eu te derrubarei. O 2.2 diz assim: a violência agrava os conflitos. Os edomitas se negaram a ajudar o povo de Israel quando este precisou atravessar suas terras, estando em Cádiz. Falei sobre isso, imagina, meus queridos. Moisés faz uma carta: olha, nós nem água vamos pegar, nós só queremos passagem. Então, meus queridos, e aí o rei de Edom nega quando o povo está vindo daquele sofrimento que Deus promete libertar, que Deus vem fazendo maravilha, abrindo o mar, tornando a água amarga em água doce. Mas muitos cristãos, meus queridos, voltando para a partir de hoje, não estão vendo o que Deus faz. E daí nós jogamos pedras na obra do Senhor. E aí esse rei, com todas as maravilhas que vem na notícia, está se espalhando, que esse povo vem vindo. São seus irmãos. E aí Moisés, educadamente, enquanto eu estava ali parado em Cádiz, Moisés faz uma carta, envia mensageiros ao rei de Edom com esta declaração. Está na Bíblia. Ele disse assim: nós somos descendentes do teu irmão. Quer dizer, somos descendentes do teu irmão, somos Israel. Sabe já a nossa atribulada história. Meus irmãos, quantas vezes as pessoas têm história atribulada e nós colocamos mais um pouquinho de pimenta na sua tribulação para poder arder mais. Moisés está escrevendo, redigindo, aqui redigiu, e o mensageiro está levando essa mensagem para quem lê a Bíblia. Tem pessoas que têm ministério, mas não lê a Bíblia, preguiçosos. Agrada a sua liderança, mas não agrada a Deus. Pessoas são trazidas para o ministério para que elas possam estar somando ali no reino material, para ela não se desanimar, para ela não ficar triste. Mas não tem chamada de Deus. Mas vamos à carta para nós entendermos. Moisés escreveu a carta e mandou o mensageiro levar. Eu vou ler direto a carta agora, você também pode ler aí na sua Bíblia. Diz assim: sabe já a nossa atribulada história. Os nossos antepassados desceram para o Egito e lá ficaram por muito tempo, onde aquela nação nos maltrataram todos os nossos antepassados, porque lá estava 400 anos e Moisés não vivia tudo isso, aquele povo que estava passando, os que sofreram morreram. Eles sofreram, mas já está ali na saída. E ele diz assim: no entanto, quando clamamos ao Senhor, Ele ouviu-nos e mandou o seu anjo que nos tirou do Egito. Agora estamos aqui em Cádiz, acampado perto das tuas fronteiras, da tua terra. Eu te peço, que é por isso que eu estou te pedindo, que nos deixe atravessar o teu país. Seremos cuidadosos, não pisaremos terras cultivadas, nem iremos pelas vinhas, nem sequer pretendemos beber a água das tuas fontes. Limitar-nos ao caminho principal e não o deixaremos até que
tínhamos atravessado a fronteira do outro lado. Contudo, qual é a resposta do rei de Edom? Foi: não autorizo. Se tentarem entrar na minha terra, irei ao vosso encontro com um exército. Será que nós não temos na igreja pessoas pensando dessa forma? Olha aí, eu coloquei, eles estavam aqui acampados em casa, só ia passar para eles estar seguindo rumo a Canaã. Então, ele não mostrou nenhuma bondade ou a cordialidade que deveria existir, pois seus antepassados eram irmãos. O caso mais terrível dessa inimizade, entretanto, revelou-se quando os babilônicos destruíram a cidade de Jerusalém juntamente com o templo em 586 a.C. Oportunidade aproveitada pelos moradores edomitas para depredar o que restava na cidade e das fazendas abandonadas. 2.3 Judá será restaurada. Apesar do cenário devastador, segundo Obadias, versículo 21, esse panorama seria radicalmente alterado e o curso da história tomaria novos rumos. Estamos diante aí de novas promessas. Judá experimentaria um tempo de restauração. Então, passa pelo sofrimento, mas vai experimentar um tempo de restauração. Essa última mensagem de Obadias, no verso 21, está de acordo com o grande e perfeito plano de Deus, também revelado ao apóstolo João. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele reinará para sempre. Edom achava ser indestrutível, mas o Senhor humilhou aquela nação e restaurou Judá, que estava caída. Então é por isso que eu digo, na obra de Deus, você pode até, com sua fraqueza, com sua falta de desejo de servir, com seu medo, você pode ir longe, mas no final você não alcançará a glória de Deus. Por isso você precisa ser obreiro de valor. O tempo vai passando. 3 objetivos assim: apresentar lições de Obadias para os dias de hoje. Deus é justo e também é misericordioso, estarei falando sobre isso. A profecia de Obadias foi denúncia contra o comportamento do povo de Edom, que não conseguiu restaurar um relacionamento saudável por causa do problema entre os irmãos Esaú e Jacó. A hostilidade entre os irmãos se perpetuou através das novas gerações. E nós parece que vamos seguindo o mesmo caminho. Parece que esses dois povos estão dentro das nossas igrejas. É uma luta, você não vê, mas não queira ser pastor. Tem gente brigando para tomar o lugar de pastor. Se você não tiver chamado, fica no teu lugar. Você não sabe, acompanhe a vida de um pastor para você ver como é difícil. É uns querendo que tiram uns da igreja, é outros que estão com problema, levam o problema para o pastor, é outros brigando, o pastor tem que estar resolvendo. É complicado. Parece que Jacó e Esaú estão dentro da nossa igreja. 3:1 diz assim: a lei da semeadura e retribuição. Uma das mensagens que continua sendo relevante para os nossos dias. Então, Edom desprezou a lei da semeadura e da retribuição. O que ele semeou? Arrogância. Ele enganou de tal ponto que chegou a considerar que estava acima dessa lei e que, portanto, jamais seria alcançado, porque eles moravam nas alturas, moravam em um lugar alto. Então, meus queridos, podemos fazer os ninhos nas estrelas, mas o Senhor derruba nós de lá. Obadias faz uma advertência contra a soberba e a inimizade e a ira que leva a atos de vingança de Deus do Senhor. 3.2, o dia do Senhor. Sobre o dia do Senhor, Obadias, assim como os demais profetas, traz ensinamentos de que Deus exige justiça, não apenas em um futuro distante, mas também no tempo em que os acontecimentos se desenrolam contra seu povo.
Então o amor e a misericórdia de Deus não permite que ele compactue com o pecado e a desobediência dos homens. Nós precisamos entender isso. Ele é misericordioso, mas não vai tolerar o pecado para sempre. O juízo do Senhor se basearão sobre a justiça, não no capricho ou na vingança. Ela vai pagar, ele vai pagar. Coloquei debaixo do meu joelho, estou orando, e fulano te maltratou, está debaixo do meu joelho, Deus vai tomar conta. Tu é feiticeiro, tu é macumbeiro. A Bíblia não ensinou isso. Deixa de ser macumbeiro. Eu já vi pastor macumbeiro, pastor falar em púlpito. O que fulano fez está debaixo do meu joelho. Ameaça, bandido, está ocupando o lugar de uma liderança que é para resgatar e salvar, e está agindo como feiticeiro. 3:3, o alerta de Obadias. A profecia de Obadias é uma clara mensagem contra o orgulho, a arrogância e a falta de cordialidade e a empatia entre os homens, principalmente entre aqueles que deveriam mostrar-se solidários e não hostis para os seus irmãos. Empatia é o que falta entre nós. Empatia é se colocar no lugar do outro. E se fosse comigo, como eu agiria? Faz isso e você vai tratar as pessoas melhor. Não podemos rejeitar a ajuda por causa de situação mal resolvida no passado, ou mesmo alegrar-se por isso. Então, meus queridos, nós temos que ter cuidado. Então, o mau comportamento de alguém não é justificativo para que outros assim procedam. O comportamento de Jacó com sua família no passado não significava autorização para que os edomitas agissem com hostilidade e desprezo contra os descendentes dele. Isso milhares de anos depois, há centenas de anos depois. Então, como servos de Deus, não nos alegremos pela queda de alguém. Antes, demonstraremos nosso amor e bondade e contribuamos para recuperarmos. Concluindo, o orgulho e a altivez, visto e denunciado pelo profeta Obadias em Edom, são como uma semente nos corações dos homens. Então, meus queridos, quanto mais as pessoas se afastam dos caminhos do Senhor, mais essa semente cresce e vai dominando completamente a vida, levando a um caminho de destruição. Que Deus nos guarde, que Deus abençoe e que Deus cuide de cada um. E até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.